O Brasil tem uma dificuldade, um desafio a ser vencido na manutenção, na conquista e na manutenção do seu desenvolvimento econômico, que é muito mais do que crescimento econômico. Trata-se da disponibilidade do trabalho altamente qualificado, da capacitação em tecnologia. Os países que hoje estão na ponta do mundo, enquanto a China, a Índia formam, por exemplo, de 400 a 500 mil engenheiros por ano, o Brasil não chega a 50 mil, forma até mais, mas menos do que isso vão trabalhar. E na área tecnológica está realmente hoje a competitividade das nações. A tecnologia passa a ser, assim, algo a ser conquistado. E é nesse sentido que nós vamos ter uma conversa hoje com o nosso convidado, que é o escritor analista de sistemas Maurício Castro. O lançamento a 6 mãos com mais 2 companheiros do livro Entendendo a Tecnologia. Entendendo a Tecnologia é uma publicação feita por esses 3 capixabas no sentido de uma iniciação à tecnologia, de maneira que as pessoas que já têm uma propensão, uma aptidão para o tema, possam se inspirarem mais e mesmo também atrair aquelas pessoas que hoje se sentem excluídas por não terem familiaridade com o assunto. É com Maurício Castro que nós vamos conversar agora. É por aí mesmo, né, Maurício? Sem dúvida. Facilitar a vida das pessoas. Quanto tempo, como é que surgiu a ideia do livro? Bom, esse livro aí, Eustáquio, ele demandou 2 anos de pesquisa, né? Mas, na verdade, o trabalho nasceu assim, né? De uma forma... Foi uma busca, na verdade, que nós fizemos, os autores fizeram, para descobrir no mercado um material desse porte. Um material que pudesse viabilizar o... Me perdi. Pode continuar. Não, eu posso tentar retomar aqui o seguinte, esse material ele foi desenvolvido durante 2 anos de trabalho, entendeu? Mas antes disso nós tínhamos uma curiosidade a respeito do tema, né? E a gente aproveitou esse mote, a gente reuniu os nossos interesses comuns e criamos esse material aí, entendeu? Tá, mas ele está nesse caso, ele está voltado exatamente para esse público que eu falei, neófito, pessoal que de repente tem medo de tecnologia. Olha só, em primeiro lugar, nós também nos consideramos, de certo modo, leigos, né? Porque o tema é muito abrangente, né? A tecnologia é um tema, assim... É um mundo. É um mundo, é um universo. Seria, eu acho que muito pretensioso da minha parte, né, de qualquer outra pessoa, dizer eu domino tecnologia, né? Então a gente buscou, assim, a gente também se colocou na condição de leigo, né? E pensou assim, como é que eu poderia transformar esse universo, em alguma coisa acessível, palatável, entendeu? Esse foi o desafio que a gente se colocou. Por quê? Fomos até o mercado, né, de produção de livros e tal, e não descobrimos esse material. Achamos que ele estava carente, ele estava órfão de um material desse nível, entendeu? E a gente se lançou ao desafio de produzir um. Quer dizer, inicialmente uma ideia meio que absurda, né? Você não fazer um livro, no começo foi um meio, assim, a gente achou que isso foi... A gente comprou a ideia, falou, vamos assumir esse desafio. Vamos assumir esse desafio e vamos fazer, entendeu? E começamos tateando, né? Inicialmente no escuro, porque é tudo muito difícil no começo. 2 anos de pesquisa depois, intensa pesquisa bibliográfica, entrevistas com profissionais da área, né? Metalúrgicos, mecânicos, eletricistas, e apoio da livraria, né? Da editora, no caso, Ciência Moderna, a gente conseguiu chegar nesse material aí. Aquela velha história das crenças limitadoras, não falaram para vocês que era quase impossível, vocês foram lá e fizeram. Exatamente, assim, por não saber que era impossível, nós concretizamos o projeto. Você sabe que tem essa história a respeito do voo do besouro, né? Ele não aprendeu física, aerodinâmica, então não falaram com ele que é impossível voar com aquelas asinhas, ele vai lá e voa, né? Agora é interessante entender, Maurício, que tecnologia é ciência aplicada, né? Sem dúvida. Quando a ciência desce ao nível da experimentação e da reprodução em série e vai para o mercado, então ciência, na verdade, é a extensão a tecnologia é a extensão da ciência, né? Sem dúvida. Na verdade, Eustáquio, as pessoas costumam associar a tecnologia à informática eletrônica, né? A gente restringe muito. Esse universo. A gente sabe que não é. E se for pensar bem, tecnologia está nessa caneta, nesse papel, entendeu? Está em tudo que o homem cria, né? E o livro ele tenta trabalhar essa questão, entendeu? De uma forma bem ampla, né? Não se limitar à visão tradicional e, vamos dizer assim, restrita, né? Do que é a tecnologia, né? É uma visão bem abrangente. Agora, vocês tiveram algum foco em algum público específico? Não, né? Não. Quem gostar? Quem tiver algum tipo de atração pelo tema? A gente buscou o seguinte, imaginar que
imaginar que muitas... me perdi de novo, desculpem. Muitas pessoas? Não, quer dizer o seguinte, que o livro ele foi voltado para qualquer pessoa que tivesse interesse na área tecnológica. Qualquer pessoa. Né? Sim. Não privilegiamos um nicho específico, como técnicos, engenheiros, Entendi. não. Muito pelo contrário, a gente achou que a tecnologia devia ser tratada de uma forma mais acessível, mais... Aliás, já falei em forma acessível, normalmente certos conhecimentos especializados têm uma ideologia de reserva, de exclusão. Eles adotam uma linguagem excludente de modo que só a tribo entenda, né? É verdade. Não é isso? Eu acho que eles partiram um pouco também para desmistificar isso aí, né? Você sabe muito bem que para valorizar o que a gente faz, a gente costuma criar um vocabulário próprio, né? A gente costuma dourar a pílula, não é isso? Isso acontece com qualquer área do conhecimento, né? E não é diferente com as áreas que se relacionam com a tecnologia, né? Engenharia, química, física, biologia, enfim. E a gente tentou desmistificar um pouco isso, né? Dizendo que a tecnologia, ela é como se fossem partes simples que somadas tornam algo... Gera uma complexidade. Uma complexidade, como a televisão, é uma caixa preta. Só que a televisão, ela é um conjunto de N coisas simples que estão interligadas, né? E transforma aquilo quase num milagre, né? Mas, de fato, se você destrinchar e transformar essas coisas, essa complexidade, em partes separadas, você começa a entender e visualizar. Claro que o processo é muito complexo, mas se você como é que se fala? Você divide para conquistar, né? Divide para conquistar, entendeu? Em 9 minutos, a gente está falando com o Maurício Castro, escritor, analista de sistemas, a propósito do lançamento Entendendo a Tecnologia. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o escritor e analista Maurício Castro. Maurício, você está escrevendo o livro aqui, mas escreveu o livro a 6 mãos. É verdade. Tem que dar o devido crédito. É Sem você, dúvida. Rodrigo Amerli, Gilberto Arpini Scipione. São dois engenheiros... Mas dá para distribuir aqui quem fez o quê? Todo mundo contribuiu, né? De forma equitativa, né? Sim. Só que eu idealizei o projeto de uma forma global. O Rodrigo e o Gilberto são engenheiros, né? E eles vieram com essa contribuição mais técnica, uma visão mais objetiva. E eu entrei, vamos dizer assim, com a visão global e também tentei dar um viés, né? Uma contribuição um pouco mais humanista para esse trabalho, né? Uma boa compreensão humanista é entender também que a tecnologia, na medida em que ela promete viabilizar, ela parece permitir alguns exageros da humanidade, algumas agressões humanas, né? Sem dúvida. Vocês percebem isso, né? A gente, dentro do trabalho, Eustáquio, a gente tentou problematizar isso aí, né? A gente não deixou a tecnologia como algo redentor, né? Alguma coisa que vai nos resgatar pura e simplesmente. Ela é só um instrumento. E isso o livro, acho que deixou bem claro, entendeu? Na sua abordagem. Agora, os conteúdos aqui, que vocês abordam aqui, quais os assuntos aqui? Para não dizer que a gente ficou restrito à informática e eletrônica. Na verdade é o seguinte, a gente aborda aí várias áreas do conhecimento, né? A mecânica, a eletricidade, a eletrônica, materiais também, né? O aço, a borracha, a cerâmica, mas são abordagens introdutórias, entendeu? A gente não conseguiria... Não dá para esgotar o assunto. Como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, é para também inspirar ou mesmo incentivar as pessoas que têm um interesse, mas se sentem inibidas, né? Inibidas, exatamente. Não conseguiríamos esgotar o assunto num material tão restrito, né? Mas, como introdução, ele é bem válido, porque a nossa intenção é despertar a vocação também. Agora, tem uma questão também que vocês conseguiram aqui, eu achei muito bom. Eu estive folheando o livro, não li o livro, tenho interesse em lê-lo. Achei legal assim, o arco de assuntos que vocês abrangem, mas também uma questão que, principalmente jornalista, e jornalista velho sabe mais do que isso, como é que é difícil, às vezes, escrever simples. Como é que é difícil, às vezes, você pegar um conhecimento que, normalmente, o tecnocrata define com um conceito hermético e você traduzir aquilo para um linguajar simples. Na verdade, talvez esse tenha um grande desafio da publicação. Bom, eu acho que esse foi o mote do livro, entendeu? Criar um material que fala de uma coisa complexa, né? Aparentemente complexa, né? A gente foi buscar a história, foi buscar a origem, foi buscar o porquê dessas coisas. E, claro, para fazer isso, tinha que ser colocado uma linguagem absolutamente acessível. Até mesmo porque nós entrevistamos técnicos das áreas de metalurgia, de mecânica, de eletricidade. Só que eles
muitas vezes têm dificuldade para expressar isso, Sim. esse conhecimento. Sim. E a gente faz uma ponte com o público leigo, entendeu? Fazendo uma tradução. Nós também nos colocamos como leigos também, mas a gente tem um interesse e tem, né, a participação de 2 engenheiros, aí, o Rodrigo e o Gilberto, né, e todos nós imbuídos com a intenção de trazer à tona toda essa bagagem, entendeu? Uhum. Mas numa linguagem absolutamente acessível, porque se a gente escrevesse um livro com um arcabouço matemático muito robusto e uma linguagem complexa, nós estaríamos o quê? Chovendo no molhado. Verdade, mais um, né? Mais um. Mais um. Agora a questão da experimentação. Maurício, a alma da ciência é a experiência, né? A base da ciência. A ciência nasce numa experimentação, da repetição de uma experiência que, mantendo os mesmos resultados, comprova o fundamento científico. Metodologia científica. Não existe conhecimento. Você tem informação. Sem experiência, você tem informação. É isso aí. Né? A informação testada vira experiência. Vocês enfatizam isso, valorizam essa questão da experiência? Esse livro, ele tem também esse viés. Por quê? A gente acha assim, a tecnologia, na verdade, ela parece hoje simplesmente um molde para você consumir produtos. É o que a gente fala, pô, falando de tal, está com um celular também tecnológico. Não, é só uma caixinha preta que manda e-mail, recebe não sei o quê, né, e tal, e vai ser substituído aqui logo em seguida, né, por um outro mais sofisticado e tal. É só para isso que serve essa tecnologia, né. E a gente achou o seguinte, que a tecnologia, ela pode ser apropriada pelo indivíduo. Essa também é um dos propósitos do livro. Ele deixa de ser sujeito passivo, mero consumidor, que passa a produzir, passa a entender, passa a intervir. Ele pode fazer uma manutenção na geladeira, né? E pode construir um motorzinho também. Consertar um chuveiro elétrico. Caseira. Pode fazer o que ele quiser. Ele é capaz de fazer... Mas vocês têm uma advertência aqui para algumas experiências. Não, Vocês têm um alerta, que é aquele sinal clássico da... A gente quer que o indivíduo seja um sujeito ativo da tecnologia, mas com os devidos cuidados. Para que não seja a última experiência da vida dele, entendeu? Agora, eu estou querendo que você fale a respeito dessa questão do viés humanístico, sabe? Porque toda filosofia, normalmente... o fundamento da filosofia ela vem numa lei física. Você viu o que aconteceu com Copérnico, com Galileu, né? Sem dúvida. Mas eu quero saber o seguinte, que conceito ou que ilação humanista pode ser extraída a partir do conhecimento dos fundamentos tecnológicos? Eustáquio, a gente, depois de 2 anos de pesquisa, a gente entrou com uma visão e saiu com outra, né? Porque a gente começou a trabalhar esse material e fizemos quase que uma história de tecnologia também nesse percurso. E a gente descobriu que a tecnologia, como eu até citei aqui, não vai redimir ninguém, entendeu? Ela é só um instrumento. Ela é ferramenta, não é uma mera ferramenta. E são as escolhas humanas que vão determinar os caminhos da humanidade. Não é o nível tecnológico que determina isso, como muitas pessoas pensam, entendeu? Ela é meramente uma ferramenta. É o que a gente falou, né? O aço pode ser usado para fazer a espada ou o machado, entendeu? É uma decisão humana. E rapidinho, onde é que pode ser encontrado o livro? De repente, muita gente vai se interessar por esse livro, naturalmente até. Onde vai ser achado esse livro? Onde pode ser encontrado esse livro? Ele está disponível pela internet, né? Nas livrarias virtuais, né? Saraiva. Exatamente. Todas as tradicionais aí. No próprio site da Ciência Moderna, né? Ciência Moderna é a editora. É a editora que produziu esse material. E na livraria... Fisicamente, aí você pode encontrar ele no Shopping Vitória, na Logos. Na Logos do Shopping Vitória. Sem dúvida. Tá ok. Agradeço muito, Maurício, sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço, Eustáquio, a oportunidade e muito obrigado pela chance de falar sobre esse material. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do escritor, analista Maurício Castro, a propósito do lançamento do seu livro, junto com Rodrigo Emerli, Gilberto Arpini Scipione, Entendendo a Tecnologia. Até já.